Agora na Novo Tempo, Código Aberto. É isso aí, minha gente. Muito bom dia pra você. Tá começando o nosso Código Aberto mais uma vez nesta sexta-feira, né? E muita gente já deve estar esperando aí pra acompanhar com a gente o que a gente, né, tratou ao longo aí da semana, pra gente recapitular muito legal. E é um prazer ter você ligado na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha também pelo Facebook em outro horário, bem-vindo, bem-vinda, você de Belém, você de qualquer outro lugar do Brasil e, por que não dizer também, do mundo. Vou conversar aqui com a nossa equipe que hoje está a postos aqui. Uma tá para chegar, vamos ver se ela chega aí, daqui a pouquinho ela aparece. Mas nós temos a Luz de um lado. Tudo bem, Luz? Bem-vinda. Tudo bom? Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Aê! Graças a Deus. É dia de preparação para o nosso descanso, né? Obrigada por mais uma vez ter convidado aqui. E bom dia, Dani. Espero que hoje tu esteja escutando a rádio. Gente, vocês se lembram que teve uma vez aí, né? Acho que foi no último programa, que alguém chegou aqui muito preocupada, dizendo que se não desse bom dia, não ia viver mais, né? Exatamente. Deu um bom dia dela e a pessoa tava viajando, né? Frustrada. Mas isso porque ela não segue a gente no YouTube, nem no Facebook. Viu, Dani? Pega o teu aí. E nem no aplicativo. Dá pra ouvir em qualquer parte do Brasil e do mundo também, né? Aí. A dica. E aí, Romário? Tudo bem, Romário? Bem-vindo. Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado, Jorge. Estou de volta para por alguns compromissos pessoais, mas estou muito feliz de retornar ao programa. Quero dar um bom dia a todos os nossos amigos aí, ouvintes da Rádio Novo Tempo, os membros aí da Igreja Machado de Assis, que é a igreja que eu congrego. Então, um abraço a todos. A Luz tá assim, frequentando qual, hein? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Pois é, tá provando de tudo ela. É. Mas aí tem alguma especial aí, pelo menos mais vezes? Eu tô com uns amigos ajudando uma comunidade mais ali pra baixo. Eu congrego não, de vez em quando eu frequento a igreja de alguns amigos que me convidam, então. Sim. Muito jovem, ela tá com a galera, ela tá com a galera. Gente, vamos lá, vamos pro nosso assunto de hoje. Já é o... não é? Isso. Dessa nossa série. Muito rapidinho. Vamos orar? Ô, Romário, você que estava mais tempo aí distante, né? Viajando e tal, em outros caminhos. Vamos ora orar pra gente, por favor. Vamos orar para começar. Agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Agradecemos pela proteção. Agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos que nesse momento o Espírito Santo possa nos guiar a toda esta verdade. Amém. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Recapitulando aqui a nossa lição dessa semana, ela tá um pouquinho diferente, né? O capítulo inteiro de estudar nessa semana foi João 17. Capítulo 17, né? 17. Isso. É interessante que aqui nesse capítulo, né, depois que Jesus já estava sabendo que estava chegando a sua hora, ele faz uma oração muito importante, né? Preocupado com a unidade da igreja. E ele começa fazendo uma oração pensando nele primeiro, não é isso, ô Romário? Isso mesmo. Ele ora primeiro por ele. Isso mesmo. Aqui nós temos a que é chamada de oração sacerdotal de Jesus, né? E é interessante que o autor do nosso guia aqui de estudos, ele menciona que essa oração ela pode ser dividida em 3 partes. Jesus, primeiramente, ora por si mesmo, depois ele ora pelos seus discípulos ali no momento, os apóstolos que o seguiam, mas também ele vai orar por todos aqueles que em algum momento iriam crer nele, iriam passar a segui-lo. E é interessante que ele começa primeiramente orando por si mesmo. Jesus ele tinha uma missão especial. Quando ele passou ali pelo processo da encarnação, veio ao mundo, ele tinha uma missão especial que era salvar o ser humano. E para se concluir essa obra de salvação, Cristo teria que morrer. Morreria de uma forma cruel para poder pagar o preço dos pecados da humanidade. E Cristo sabia que esse momento estava chegando. E então ele começa a orar a Deus por ele mesmo, por tudo aquilo que ele passaria, de alguns dias ali em diante, ele passaria pelo momento. E a gente vê, por exemplo, quando Jesus vai para o Getsêmani,
E continua orando ao Pai no Getsemane. Ele chega a orar: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Mas não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Então, o momento bem importante do ministério de Cristo aqui na Terra estava chegando, que era a morte, era a cruz. E ele começa essa oração sacerdotal, falando do relacionamento que ele tinha com o Pai. Inclusive, o Filho é o centro dessa oração. Deve ser seguido pela Igreja de Cristo, do relacionamento que tem entre o Pai e o Filho. E então Cristo faz essa oração, começando primeiramente orando por si mesmo, pedindo ao Pai por si mesmo. Diz aí, Luz. A gente tira disso a importância da oração, né? Se o próprio Filho de Deus teve ali os seus momentos de oração, em que nessa oração, que é assim, uma das principais, ele começa orando por si mesmo, imagina o que a gente não tem que fazer, né? Se o Filho de Deus precisou orar, imagina eu, que sou seu filho também, mas sou uma criatura que tem a natureza pecaminosa, né? A importância da oração. Interessante, eu percebo aqui, Jesus, ele repete várias vezes, né? Ele e o Pai são um. A gente percebe total dependência de Deus em tudo que ele fazia, né? Totalmente dependente de Deus. A sua missão, inclusive essa oração dele, quando ele faz por si mesmo, ele diz assim, abre aspas, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. É bem forte esse pedido dele, né? Glorifica o teu filho, mas também ele diz, para que o filho te glorifique a ti. O filho sendo glorificado, o pai também seria glorificado. Então, para ver o nível de unidade que eles tinham, né? Se a gente fosse resumir essa semana toda e esse capítulo todo, a essência seria, olha, sejam como eu e o Pai somos um. Se vocês não aprenderam nada, se não entenderam nada da semana, apenas gravem isso, sejam como eu e o Pai. Sejam um. Agora, é óbvio aqui que Jesus também estava preocupado com ele, né? Ele passaria, como você falou, por um momento muito difícil, ele teria que morrer. Então ele dependia de Deus para continuar nessa missão. E a sua morte resultaria na glorificação do nome de Deus. Exatamente, cumpriria o plano da salvação, né? Sim. E aí o nome de Deus seria glorificado. E é interessante também, por exemplo, aqui que na lição aborda esse relacionamento entre Deus, entre o Pai e o Filho. Por exemplo, aqui nesses primeiros versos que nós lemos aqui, Jesus apresenta Deus como sendo o único Deus verdadeiro. Isso está em João capítulo 17, versículo 3. Já no versículo 11, Deus é apresentado como o Pai Santo. O Pai Santo, Deus, o único Deus verdadeiro, também o Pai Santo. E no versículo 25 vai dizer que é o Pai Justo. Então Cristo chama Deus de único Deus, de Pai Santo, de Pai Justo. E Cristo, por exemplo, no versículo 1, aqui Cristo, ele menciona a si mesmo como sendo o Filho. Então Deus é o Pai Justo, é o Pai Santo, Cristo é o Filho. No versículo 3, Cristo diz que ele foi enviado pelo Pai. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque aqui mostra o relacionamento, a unidade, a união que há entre o Pai e o Filho. Deus é o único Deus, o Pai justo, o Pai santo. Jesus é o Cristo, o Filho, o enviado, aquele que foi enviado pelo Pai. E é esse relacionamento que é a base, o centro dessa oração e deve servir de modelo para os cristãos. Para nós, hoje estamos seguindo Maria acabou de chegar, perdeu o ônibus dela. Brincadeira, teve um compromisso na hora aqui. Ela está trabalhando ao mesmo tempo, nos atendendo aqui. Obrigado, tá, Maria? A gente estava falando agora no verso... Você citou alguns aqui, mas eu queria focar o 3 também, né? Porque você já respondeu mais ou menos aqui. Porque Jesus fala sobre a vida eterna e diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E muita gente fica se perguntando, o que é conhecer a Deus, né? Eu conheço a Maria Liduína, conheço a Luz, conheço o Romário. Mas será que esse tipo de conhecimento que Jesus pede que nós tenhamos com Deus, né? Será um conhecimento vago, só saber de nome, de vez em quando eu vejo ali, vou na mesma igreja? Que tipo de conhecimento é esse que nós temos que ter com ele? Olha só, esse verso ele é bem interessante porque aqui nesse verso Jesus, aliás, ele responde a pergunta do jovem Henrique, como vocês lembram, que ele pergunta o que farei para ter a vida eterna, né? Vem e siga-me.
Então Jesus e aqui no verso 13 ele está dizendo que conheçam a ti, o único Deus, e a mim, né? Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus ele faz um paralelo aqui, ele responde a pergunta do jovem rico, mas lá também ele diz como é esse conhecimento. Qual foi o conselho dele para o jovem rico? Foi que viesse, né? Que seguisse a ele. Ou seja, que andasse com Jesus, que visse as coisas que ele estava fazendo. E esse conhecimento que nós temos que ter de Deus, andar com Deus, né? Ter uma comunhão verdadeira, um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Esse é o conhecimento que nós devemos ter com ele. É andar com ele todo dia, né? Isso, é porque assim, alguns dizem, eu conheço, eu sei que Deus existe, eu entendo que Deus existe, mas esse conhecimento aqui não é apenas entender que Deus existe, mas entender que ele existe e é o único Deus verdadeiro. Então isso é um conhecimento, que a lição diz aqui que é um conhecimento pessoal, experimental. Isso. É muito mais do que você conhecer a Bíblia. Tem gente que Sim. sabe, são teólogos natos, né? Ninguém consegue nem debater com eles. Eles conhecem de Gênesis ao Apocalipse, mas a vida deles com Deus talvez não seja tão boa. Né? Exatamente. Então não adianta de nada esse conhecimento. Eu costumo dizer que o diabo conhece mais do que a gente. Se ele fosse dar um estudo bíblico aqui, ia passar a perna em qualquer um de nós, de repente, né? Ele ia falar, lá em Apocalipse tá assim, né? Ele ia falar tudo de cabeça. Né? Porque além do conhecimento tem que ter o relacionamento. Ele né? não Aí tem, tá a diferença. ele não tem. Mas vamos lá, aí depois agora Jesus muda um pouquinho o foco dele. Ele primeiro começa orando por ele e agora ele ora por quem, gente? Na segunda aí, você já tinha falado mais ou menos, Romário. Ele ora por quem Pelos agora? seus discípulos, né? Tanto por aqueles que ele tinha, quanto por aqueles que viriam, né? Eu acho isso fantástico. Como Deus, como Cristo, nos seus últimos momentos, ele lembra daqueles que não chegariam a conhecê-lo pessoalmente, como os discípulos conheceram. Mas isso demonstra o amor, o cuidado, o zelo que ele tinha. Senhor, cuida daqueles que ainda virão. Eles também são meus filhos, né? A gente percebe isso muito forte, a preocupação dele de orar por aqueles que viriam e também por aqueles que estavam ali, para que não houvesse inveja, que não houvesse ciúmes, para que não houvesse dissensões, para que eles conseguissem ser um só, em propósito e no amor. A lição fala muito sobre isso. Nós temos que ter uma unidade de propósito, mas também nós temos que estar unidos em amor, né? A gente estava falando sobre o que é conhecer a Deus. E João, lá na sua epístola, ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele ora pelos discípulos para que eles estejam juntos, para que eles permaneçam firmes, porque agora ele não estaria mais presente com eles, e para que eles permanecessem juntos em amor, porque era isso que, além do Espírito Santo, era isso que faria a diferença. Deixa eu só ler aqui, porque tem muita gente que não está acompanhando a lição, talvez fica meio que perdido, né? Está dizendo aqui, a partir do verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Vou parar por aqui. Olha só, Jesus ele orou por si mesmo primeiro, porque dele dependia tudo mais. Né? Se Jesus falhasse no plano da salvação, não estaríamos aqui, os discípulos, né, não teriam missão alguma. Então ele ora primeiro por ele, depois ele ora pelos seus discípulos, porque eles também teriam que enfrentar, assim como Jesus enfrentou os seus inimigos, né? Os discípulos também eles teriam que enfrentar grande provação. Na sexta-feira, eles estariam decepcionados com Jesus. No sábado, eles estariam dispostos, né? pensativos a voltar às suas atividades, a largar tudo, a desistir daquilo que eles tinham aprendido. Então, Jesus realmente precisava orar por ele. E olha só a importância que tinha essa oração, né? Para que a pregação, a propagação do evangelho, ela dependia daqueles discípulos. Dependia daquele grupo seleto que Jesus havia reunido para perto de si. E que não era um grupo tão bem visto, né? Não eram as melhores pessoas, os melhores... ninguém tinha ali formação, Exatamente, pessoas diferentes. curso, né? Pessoas Muitos diferentes. talvez fossem até meio que tímidos para falar. Exatamente. Então ele precisava dessa hora, precisava haver a união ali entre eles, né? Para que o evangelho fosse pregado, fosse propagado, eles precisariam estar unidos, né? É por isso que Jesus ora por eles. Né? E ao mesmo tempo... Não, eu não posso interromper você. Interessante dessa tua fala, que fala, eles não eram, talvez, cultos, não fossem, talvez, as pessoas mais adequadas para isso, mas o relacionamento com Cristo, o relacionamento com Deus gera isso, transformação, gera uma ação, né? Pedro,
João eram pescadores, eram pessoas brutas, mas a gente vê a transformação deles, como João, por exemplo, ficou conhecido como discípulo do amor e era um filho do trovão. O relacionamento com Deus, ele gera ação também, né? Ele não é só uma utopia, vamos amar a Deus, ok. Não, gera um relacionamento, gera transformação. E Jesus tinha muitos motivos para orar por eles, porque eles viviam brigando, né, entre si. Então, havia uma disputa, né? Quem vai ser o maior no reino do quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda. Exatamente. E é interessante também porque Cristo ora aqui, né, como a Maria mencionou, para que os discípulos fossem protegidos do mal. Cristo disse, olha, eu não vou estar mais no mundo, mas eles irão continuar no mundo. Então protege eles. E é interessante porque aqui, por exemplo, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus capítulo 24, e esse capítulo, que é um capítulo profético, ele mostra exatamente o que a igreja de Deus passaria no futuro. Cristo sabia exatamente o que os discípulos iriam enfrentar no futuro. Então, por esse motivo, ele ora por eles. Por exemplo, aqui o versículo 9 diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10 diz, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 11 diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então essa era a realidade que estava aguardando os discípulos. Então Cristo ora ao Pai, Pai, proteja-os, guarde eles no teu amor. Eu, quando estive com eles, os protegia, os guardava, mas não vou estar mais aqui pessoalmente, então guarda. Então, por saber o que estava à frente, o que estava aguardando a igreja, Cristo ora pelos seus discípulos também. Maravilha. E agora, então, ele finalmente foca um outro grupo aí do verso 20 de João 17. Que grupo é esse, gente? Peraí, resumindo, nós tivemos aqui, ele orou por ele, orou pelos discípulos dele, os 12, e orou agora por você, foi isso? Por mim, por ti, pela Maria. Por todos nós, por né? Todos Por nós. todos nós. Mesmo antes da gente nascer, ele já tinha orado por... Jesus orou por mim! Então ele orou por aqueles que viessem a crer. E por que ele fez isso, gente? Olha só, Deus, Jesus, ele, na sua infinita sabedoria, ele sabia que muitos viriam a crer, né? No seu nome, muitos... Agora, um detalhe aqui interessante que a gente precisa ressaltar é que ele não orou apenas por um grupo, um grupo religioso, por uma igreja. Por uma placa, né? Exatamente. Ele orou por pessoas. Ele orou por todos aqueles que viriam a crer nele, independente de onde estão. Porque nós sabemos que em muitos lugares nós temos pessoas sinceras, pessoas que adoram a Deus de acordo com aquilo que conhecem. Então, ele não orou por uma placa de igreja, por uma denominação, por uma instituição religiosa. Ele orou por pessoas que viriam a crer nele. E ele orou no sentido aqui que está no verso 21, diz, a fim de que todos sejam um. Exatamente. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Exatamente. O grande objetivo da unidade aqui é a credibilidade da mensagem da salvação através de Cristo Jesus. Então, se nós, como povo de Deus, não estamos unidos, como é que aqueles que estão de fora vão acreditar na mensagem que nós pregamos? Então, nós precisamos estar unidos para que o mundo creia, para que haja credibilidade na mensagem que nós pregamos. Vamos voltar aqui umas lições anteriores aqui dessa série, né? A gente fala da diferença, cada um com a sua cultura. Imagina eu aqui, ou lá no Japão, ou lá na África, completamente diferente, né? Que seria essa unidade a qual ele se refere? A lição destacou aí, né? Vou dar uma dica para vocês. Uma aí seria unidade de amor. E de propósito também, né? De propósito e tem mais um. De fé. De fé. O propósito, a unidade da fé e do amor, né, acabam nos unindo. É verdade. A Apesar despeito das das diferenças que tenhamos, a despeito né? de qualquer coisa, mas nós devemos estar unidos. Se no próprio círculo de 12 já existiam as suas diferenças, um pescador, um médico, outro cuidava ali das finanças, e eles já eram diferentes entre si, imagina o mundo inteiro. Exatamente. Quantas diferenças não haveriam, né? Mas o que nos une é Cristo, né? A nossa fé em Cristo, o propósito de espalhar sua missão, o amor que nós temos por Ele e de compartilhar isso que acreditamos, né? Que é a salvação em Cristo Jesus. E que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Nosso tempinho tá acabando já, meu. Mas já, acabei de chegar. Acabou de chegar, meu. Tá, para resumir, o que a gente pode fazer? A gente tá num outro, né, Romário? A gente não tá aqui com muitos estrangeiros entre nós, mas nós temos muitas denominações diferentes, né? Nós temos diferenças,
Cada um pensa de um jeito, mas dá pra gente ser unido assim mesmo com tantas denominações? E algum risco também? Ah, sim, é um risco, sim. Primeiramente que Deus aí tem fiéis em todas as igrejas. Né? Nós temos a igreja visível e a igreja invisível de Deus. E a igreja invisível está espalhada por esse globo terrestre, né? Onde várias denominações aí Deus tem seu povo escolhido. Então nós podemos ter essa unidade entre cristãos? Podemos. Por exemplo, aqui nós podemos trabalhar juntos com interesses sociais comuns. Religiões diferentes, Legal. mas interesses sociais comuns, podemos fazer isso. Também nós podemos fazer, podemos nos unir, mas de forma que não venha comprometer nossas crenças nem nossas práticas. Devemos ser santificados na palavra, devemos seguir o que está na palavra, devemos ter unidade com outros cristãos e tudo mais, mas aonde venha comprometer nossas crenças, nossos princípios, aí não deve haver Na verdade, unidade. isso é pra tudo, né? Para tudo. A gente está falando especificamente da religião, mas na vida eu posso ajudar o próximo, eu preciso e devo ajudar o próximo, mas existe um limite, né? Eu não posso ferir os meus princípios. Se eu firo meus princípios, acabou minha base, acabou minha estrutura, né? Isso, aí lógico que isso se aplica também dentro do contexto que a gente está falando, que é a religião. A religião, né? Então tudo podemos sim ter essa unidade. Cristo quer que seus filhos tenham essa unidade, mas aonde vier ferir os nossos princípios, nossas crenças, aí já fica complicado, né? E a Bíblia fala em Apocalipse 13, Apocalipse 16 sobre a união entre poderes religiosos com o poder civil. Mas essa união não é uma união aprovada por Deus. É uma união que será feita para, inclusive, ferir alguns princípios bíblicos. Os mandamentos de Os Deus. mandamentos de Os Deus. mandamentos Então, de uma Deus. união dessa não é aprovada por Deus. E qual deve ser a nossa postura diante de uma união como essa? É de permanecer firmes naquilo que nós sabemos que é verdade. Sim. A gente percebe no mundo como um todo, não só na questão religiosa, mas política, enfim, que há esse caminho, né? assim, esse interesse para que haja uma unidade realmente, né? Nós vemos aí o ecumenismo, o diálogo aberto e outras coisas mais, os tratados. Então, todas as instituições, grandes instituições do mundo, elas estão envolvidas nessa unidade, né? Mas nós temos aqui também a Igreja Visível de Deus, né? Que ela tem uma característica que está lá em Apocalipse 12:17, que ela diz que é os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Essa igreja, a característica da Igreja Visível. Sim. Mas nós também temos a Igreja Invisível, né? E aliás, em Apocalipse 18:4, Deus faz um convite, vai chegar um momento em que vai fazer um apelo para essa dela, igreja povo visível, meu, né? sai dela, povo meu, né? Para que haja também essa união. Então, o povo de Deus ele também vai estar unido, assim como o mundo caminha para uma unidade, para uma união, né? Que é contra os princípios divinos. A igreja de Deus, o povo de Deus, ele também vai caminhar para uma união, para uma unidade, onde a igreja visível, a igreja invisível, que também vai sair e vai se unir ao povo de Deus, e eles também vão estar unidos. Então, nós vamos ter aqui duas unidades diferentes, né? Aqueles que lutam contra o propósito divino e aqueles que lutam, né, para preservar a verdade a favor dos propósitos divinos. Exatamente. Bom, eu queria só fechar, nós já passamos aqui um pouquinho do tempinho, essa questão de João 13, 34 e 35, que eu acho que é fundamental. Sai um pouquinho ali de João 17, mas foi o mesmo autor quem escreveu, né? Sim. Porque a gente às vezes não entende muito bem quando Jesus fala que dá um novo mandamento pra gente, né? Ele diz que vos dou um novo mandamento, como se fosse realmente novo, né? Mas quando a gente pega essa frase dele, que vos ameis uns aos outros, você já encontra isso em Levítico 19 e 18. Já. Não é novo isso. Qual seria a parte nova dessa frase de Jesus aí? O novo é amar como ele nos amou. É um adendo, Né? na verdade, Sim, né? É verdade. Ele pega a lei e acrescenta. Vocês precisam amar. João fala que se eu digo que amo a Deus e não amo ao meu próximo, eu sou um mentiroso. Porque não tem como você amar a Deus e não amar ao próximo. E Cristo diz, já que existe esse mandamento de amar ao próximo, eu vou só acrescentar algo. Eu vou só elevar o padrão. Vocês precisam amar ao próximo? Sim. Mas precisam amá-los como eu os amei. Ou seja, ele foi o maior exemplo, um exemplo tudo. perfeito. Tudo ele é o exemplo. Siga o meu exemplo, né? Não foi suficiente lá em Levítico falar amai-vos uns aos outros, porque a gente não sabia nem o que era amar direito, né? Então, agora eu vou ensinar nem se você. ama, né? A gente nem se ama. Vou ensinar vocês o que é amor. Me imitem que tá tudo resolvido, É né? verdade. Ele é o grande exemplo. E a gente fecha aí dizendo, gente, é um amor que nos une.
né? É um amor que une as pessoas a despeito das diferenças que haja numa sociedade, né? Quando a gente ama a Deus, quando a gente ama, a gente se ama, a gente acaba também amando o próximo também. Aí torna-se uma unidade perfeita, né? Deus, Pai, Espírito Santo e nós também, seres humanos. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Foi pena que esse programa aqui dura tão pouquinho, né? Na próxima semana, qual vai ser o assunto? Alguém já quis dar uma espiadinha? Para a unidade. Vamos continuar sobre o tema, né? Vai ser, vou mandar o nome do programa. Ser unido, né? O nome do programa vai ser Vou contar o segredo aqui da luz. Gente, obrigado mesmo. Um beijo pra vocês. Será que a menina vai ouvir o seu recado dessa vez? Eu espero. Vamos fazer o seguinte. Se não ouvir, acabou pra ela. Não, não, Você não. fechou o Baby, ponto da olha graça. a unidade do amor. Olha, Olha a unidade do amor. Vou mandar um link pra você lá no YouTube pra você mandar pra ela. Pronto, fechou. Tá bom, então? Gente, valeu. Se Deus quiser, a gente volta com mais um Código Aberto. Semana que vem não é feriado, não, né? Ainda bem, na sexta-feira estaremos de acho que não. volta. Então tá bom, tá marcado o nosso encontro. Você ouviu Tempo, Código Aberto. Um dia papai precisou viajar